Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Então, aqui após o término do livro Hiperfoco, eu por vez vou deixar um pouco os livros de desenvolvimento pessoal de lado e vou entrar aqui numa outra área, né? A área que envolve mais uma área espiritual como a ufologia. É uma coletânea de livros que eu achei em um site, em um blog, e que me chama muita atenção e acho válido acompanhar aqui. O nome dessa coletânea se chama A Lei do Uno e são, se eu não me engano, 6 livros. Então eu estarei começando aqui pelo livro 1, né, obviamente. E aqui se chama O Material de Ra. Primeira coisa, antes de começar o livro, só para dar alguns detalhes. Primeiramente, o que está aqui não significa que seja verdade absoluta de tudo, né? Mas segundo aqui a introdução que vocês vão acompanhar é bem interessante, né? Acho válido ouvir e absorver, acreditar no que você achar melhor, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui não, porque eu vou estar lendo com vocês. E como o livro é dividido por sessões, eu vou aproveitar para testar um pouquinho da inteligência artificial para narrar o livro. Se eu achar que vai ficar bom, eu continuo. Se não, eu continuarei sendo leitor aqui. Mas a introdução eu vou ler, eu vou separar ela em duas partes, porque ela é bem grande, bem extensa. Então, acho válido separar em duas partes. Então vamos lá, sem mais delongas. Já falei demais. Aqui o nome do livro, então, como eu falei, é A Lei do Uno. E aqui, na primeira parte que nós temos é Purra, um humilde mensageiro da Lei do Uno. Vamos começando aqui. Temos só aqui uma nota sobre a tradução. O tradutor fez o possível para realizar a melhor tradução que ele é capaz. A LL Research, entretanto, que é a editora, não pode pessoalmente verificar que esta é a tradução mais exata possível. Pode haver discrepâncias de significado entre a versão original em inglês e a versão traduzida. Quando em dúvida, por favor, se possível, compare a tradução com a versão original para tentar esclarecer o significado de Ra. Ra solicitou com veemência que houvesse autenticidade ao compartilhar sua mensagem. Então aqui só a primeira partezinha. Então esse livro aqui são 26 sessões e temos aqui a introdução. Então começaremos aqui pela introdução. Don Elkins. Esse livro é uma transcrição exata das fitas de gravação de 26 sessões de um experimento desenvolvido para comunicação com um ser extraterrestre. Nós iniciamos o experimento em 1962 e refinamos o processo por 19 anos. Em 1981, os resultados experimentais de nossos esforços mudaram profundamente em qualidade e precisão. Este livro é simplesmente um relatório do início dessa mais recente fase do nosso trabalho. Desde que nosso trabalho experimental começou, e até mesmo antes de nós oficializarmos a formação do grupo de pesquisas, houve uma confusão considerável a respeito da natureza de nossa pesquisa. Eu gostaria de registrar que considero meu ponto de vista puramente científico. Muitos leitores deste material usaram como base para sua avaliação uma postura filosófica pré-concebida que varia desde o que eu chamaria de objetividade científica até subjetivamente teológica. Não é o propósito do nosso grupo de pesquisas tentar fazer qualquer coisa além de oferecer os dados experimentais. Cada leitor vai certamente formular sua própria conclusão a respeito do significado desses dados. Atualmente tem havido muita controvérsia a respeito dos fenômenos que são aparentemente incompatíveis com os métodos de pesquisa científicas aceitos, incluindo coisas como OVNIs, dobramento mental de metais, cirurgia psíquica e muitos outros acontecimentos aparentemente milagrosos. Provar ou contestar qualquer um desses fenômenos certamente não é tarefa do observador casual. No entanto, grande parte da opinião pública gerada a partir desses eventos parece ser o produto de uma investigação rápida e superficial. Depois de quase 30 anos de pesquisa e experimentação na área, até então chamada de fenômenos paranormais, devo recomendar cuidado extremo ao chegar a conclusões. Se for possível fazer dinheiro, ganhar notoriedade ou mesmo tirar proveito criando uma farsa, provavelmente alguém irá fazê-lo. Consequentemente, fenômenos paranormais ou psíquicos tornam-se os principais alvos de trapaceiros, e o pesquisador cuidadoso geralmente tem de lidar com uma imensa quantidade de falsas informações,
até que possa chegar a uma possível verdade. Parece-me que o paradigma científico atualmente aceito é pouco adequado. Minha opinião é que nossa atual filosofia natural é uma abordagem muito pontual de um panorama bem mais geral ainda a ser revelado. Tenho esperança de que nossas pesquisas estejam na direção dessa descoberta. Depois de assimilar inúmeros milhões de palavras de uma comunicação alegadamente extraterrestre, é também minha opinião que este livro e os volumes subsequentes do material de Ra contêm as informações mais úteis que eu já descobri. Como resultado de toda essa pesquisa nos campos consideravelmente confusos da ufologia e da parapsicologia, eu, é claro, formei minhas opiniões atuais de como as coisas realmente são. Essa opinião pode mudar a qualquer momento à medida que eu me tornar ciente de informações futuras. Esse livro não deve ser um tratado a respeito das minhas opiniões, então eu não tentarei defender seu valor. O que segue é minha melhor tentativa de explicar o que nós achamos que estamos fazendo. Só o tempo poderá mostrar o quão certa essa tentativa está. Nosso grupo de pesquisas usa o que eu prefiro chamar de telepatia de transe sintonizado, para comunicar com uma raça extraterrestre chamada de Ra. Nós usamos a língua inglesa porque é conhecida por Ra. Na verdade, Ra a conhece mais que eu mesmo. Ra pousou na Terra há cerca de 11 mil anos como um tipo de missionário extraterrestre com o objetivo de ajudar os homens terrestres em sua evolução mental. Fracassando em sua tentativa, Ra se retirou da superfície terrena, mas continua a monitorar de perto as atividades desse planeta. Por essa razão, Ra é altamente informada a respeito de nossa história, linguagens, etc. Provavelmente a coisa mais difícil de entender sobre Ra é sua natureza. Ra é um complexo de memória social de sexta densidade. Sendo que a Terra está perto do fim do ciclo de evolução de terceira densidade, isso significa que Ra está 3 ciclos evolucionários à frente de nós. Em outras palavras, o atual estado evolucionário de Ra está milhões de anos à frente dos humanos. Não é surpreendente que Ra tenha dificuldades ao se comunicar com os seres humanos há 11 mil anos. O mesmo problema ainda existe em nosso iluminado tempo presente. No momento da escrita dessa introdução, nós já completamos mais de 100 sessões de comunicação experimental com Ra. São aproximadamente 300 mil palavras de informações que me sugerem a possibilidade de um paradigma científico mais adequado. Só o tempo e o futuro poderão validar e expandir este paradigma. Ufologia é um assunto abrangente. Uma quantidade razoável de material para fundamentar o assunto levaria facilmente essa introdução ao tamanho de um livro. Portanto, o restante dessa introdução não tentará abranger cada porção desse campo de estudo diverso e crescente, mas se concentrará em algumas das partes pertinentes de nossa pesquisa, desde nosso início até o dia presente e o contato com Ra. Eu pedi à minha parceira de pesquisas de longa data, Carla L. Ruckert, para que contasse nossa história. Carla L. Ruckert. Eu conheci Don Elkins em 1962. Para mim, ele tinha uma personalidade fascinante, uma rara combinação de um professor universitário e um investigador psíquico. Ele havia realizado bem mais de 200 regressões hipnóticas, sondando experiências anteriores ao nascimento e investigando a possibilidade de que a reencarnação pode não ser apenas possível, mas como as coisas realmente são. Em 1962, eu me integrei a um experimento que Don havia criado para iniciar a testar a hipótese que ele havia desenvolvido com a ajuda de Harold Price, um engenheiro da Ford Motor Company. Price apresentou a Don algumas informações que Don achou bem interessante. Sua origem era alegadamente extraterrestre. Seu conteúdo era amplamente metafísico e parecia estar alinhado com tudo que Don havia aprendido até aquele ponto. Dentro desse material, instruções foram dadas para criar os meios necessários para gerar mais conteúdo a partir da mesma fonte, sem a necessidade de contato físico direto com extraterrestres. A hipótese de Don era que este fenômeno pode ser reproduzido. Então, ele convidou uma dúzia de seus estudantes de engenharia para participar de um experimento com o objetivo de alcançar um tipo de contato telepático com uma fonte similar do grupo de Detroit. Eu fui o 13º membro, ficando interessada no projeto através de um amigo. Naqueles dias de tentativa de contato com Don, tentando incansavelmente manter a situação sob controle, meses se passaram com o que pareciam ser incríveis, porém enigmáticos resultados.
Enquanto nós sentávamos meditando, conforme as instruções, todos no grupo, exceto eu, começaram a fazer barulhos estranhos com suas bocas. Na minha parte, minha principal dificuldade ao longo daqueles primeiros 6 meses era manter uma cara limpa e não rir, enquanto as sessões gradualmente se tornavam uma sinfonia estridente de barulhos guturais, goladas e estalos de língua. A natureza do experimento mudou drasticamente quando o grupo foi visitado por um contatado de Detroit. O contatado se sentou com o grupo e quase imediatamente foi contatado aparentemente por uma impressão telepática dizendo: "Por que vocês não falam os pensamentos que estão em suas mentes? Nós estamos tentando usar vocês como instrumentos de comunicação, mas vocês todos estão bloqueados pelo medo de que não falarão as palavras apropriadas." Através deste instrumento, Walter Rogers de Detroit, Michigan, o grupo foi instruído a se conter nas análises, para falar os pensamentos e analisar a comunicação após ela ter sido concluída. Depois daquela noite, não havia se passado um mês para que metade do grupo começasse a produzir informação. Quando havia se passado um ano, todos no grupo, exceto eu, estavam aptos a receber transmissões. O discurso era lento e difícil, a princípio, porque cada indivíduo queria uma impressão precisa de cada palavra. E, em muitos casos, queria completo controle por medo de cometer um erro na transmissão. De qualquer maneira, esse foi um momento excitante para o grupo original de estudantes que iniciaram esse estranho experimento. Em janeiro de 70, eu deixei meu cargo de bibliotecária em uma escola particular aqui em Louisville e fui trabalhar para o Dom em horário integral. Nesse período, ele já estava convencido que o grande mistério do ser poderia ser bem mais investigado através de pesquisas em técnicas para contatar inteligências extraterrestres e estava determinado a intensificar seus esforços nessa área. Durante esse período, Dom trabalhou em muitas áreas periféricas da ufologia, sempre tentando montar o quebra-cabeça. Uma das maiores peças do quebra-cabeça para nós era a questão de como os OVNIs podiam se materializar e desmaterializar. O fenômeno aparentemente demonstrava uma física que nós desconhecíamos totalmente, e um ser capaz de usar essa física. Dom já havia ido a muitas sessões espíritas antes de eu me juntar a ele em suas pesquisas e já havia bem sistematicamente cortado cada nome de sua lista. Ele estava procurando por uma manifestação de materialização, não uma que ele pudesse provar a alguém, mas uma que pudesse de fato convencê-lo. Era seu pressentimento que as materializações manifestadas em sessões espíritas fossem talvez de natureza similar ou idêntica às materializações do OVNI. Portanto, sua linha de raciocínio era de que, vendo pessoalmente o mecanismo de uma materialização e de uma desmaterialização em uma sessão mediúnica, poderia habilitá-lo a teorizar mais precisamente a respeito dos OVNIs. Em 71, depois de estarmos em inúmeras buscas infrutíferas por materialização mediúnica com Dom, nós fomos a uma sessão mediúnica mantida pelo reverendo James Tingley, de Toledo, o ministro da igreja espiritualista. Nós fomos ver as demonstrações do reverendo Tingley 4 vezes. Antes da primeira vez, Dom havia casualmente examinado o modesto local onde as sessões eram realizadas pelo reverendo Tingley. Era construído de blocos de concreto como uma garagem. Não havia nada diferente nem dentro nem fora da construção. Eu não sabia o que o Dom estava fazendo isso. Eu simplesmente me sentei e aguardei o início da demonstração. Este último ponto é importante ao se tratar de investigações psíquicas de qualquer tipo. Dom sempre disse que um dos meus atributos como parceiro de pesquisas é minha ingenuidade. Quase qualquer pessoa pode pregar uma peça em mim porque eu não percebo rapidamente. Eu tenho um jeito de levar as coisas como elas vêm e aceitá-las pelo valor de face, e somente depois analisar o ocorrido. Essa ingenuidade é um fator vital para você obter bons resultados na pesquisa paranormal. Um desejo por provas vai inevitavelmente levar a resultados nulos e experimentos adulterados. Uma mente aberta, desejando ser ingênua, leva seu possuidor a um tipo de certeza subjetiva e pessoal que não se equivale à prova, por não poder ser sistematicamente reproduzida em outros. De qualquer forma, esse saber subjetivo é uma parte central da evolução espiritual, sobre a qual o Ra fala tão convincentemente nesse volume e pesquisada por nós há muitos anos. A sessão mediúnica começou, como todas as outras que eu já presenciei, com uma oração do Pai Nosso e o canto de hinos evangélicos.
Havia aproximadamente 26 pessoas neste recinto simples, sentadas em cadeiras sem apoio em um círculo oval. O reverendo Tingley se retirou para trás de uma cortina simples e também estava sentado em uma cadeira dobrável. Das ocorrências da primeira sessão, talvez a mais interessante para mim foi a aparição de um aparentemente sólido fantasma, conhecido como Irmã. Ela queria falar comigo e me agradecer por ajudar Dom. Sendo que eu nunca tive uma amiga próxima que fosse uma freira, eu estava bem intrigada. Só bem mais tarde, quando Dom estava nos levando para casa, que ele refrescou minha memória. E eu percebi que sua mãe, que havia morrido antes que eu a conhecesse, era conhecida na família como irmã. Naquela sessão e na seguinte, quando Dom e eu fomos convidados, nós pudemos ver as figuras fantasmagóricas dos espíritos materializados bem claramente. Eu, com minha visão noturna precária, pude identificar certos traços, mas Dom podia ver até mesmo os fios de cabelo de cada entidade. Durante a segunda sessão, um especialmente inspirador mestre apareceu de repente e o recinto ficou bem frio. Ele nos deu uma mensagem inspiradora, e então nos disse que iria nos tocar para que nós soubéssemos que ele era real. Ele o fez, com força suficiente para machucar meu braço. Então ele nos disse que iria andar através de nós, para que nós soubéssemos que ele não era dessa densidade. Isto ele fez, e certamente foi uma sensação interessante observá-lo durante o feito. Levantando seu braço, ele abençoou todos no recinto, andou de volta através de nós e se desfez em uma pequena poça no chão. Em 74, Dom decidiu que era hora de eu me tornar uma estudante mais séria da arte da mediunidade. Ele argumentou que 12 anos de sentar e escutar mensagens inspiradoras eram suficientes e que era hora de receber alguma responsabilidade para com os sermões cósmicos, como Brad Steiger o chamava, e eu tanto gostava. Nós começamos uma série de encontros diários desenvolvidos para trabalhar intensivamente com sincronização mental. Muitos daqueles que estavam atendendo às nossas meditações nas noites de domingo ouviram sobre as reuniões diárias e também vieram, e dentro de 3 meses nós geramos cerca de 1 dúzia de novos receptores telepáticos. Durante o processo dessas meditações intensas, nós instituímos nosso intrínseco hábito de deixar o gravador ligado sempre que começávamos uma sessão. Usando parte do corpo maior de materiais que nosso grupo coletou, eu reuni um manuscrito não publicado, Vozes dos Deuses, que sistematicamente oferecia o ponto de vista extraterrestre como gravado por nossas reuniões do grupo. Em 76, quando Dom e eu começamos a escrever Segredos dos OVNIs, publicado por uma editora privada e distribuído por correio, esse manuscrito não publicado foi de grande ajuda. Durante esse período, uma outra coisa ocorreu que foi sincronística. Dom e eu, que oficializamos nossa parceria como LL Research em 70, escrevemos um livro não publicado, intitulado A Crucificação de Esmeralda Sweetwater, em 68. Em 74, Andrija Puharich publicou um livro com Doubleday, intitulado Uri. O livro é a narrativa da investigação do Dr. Puharich sobre Uri Geller e sua comunicação inesperada com inteligências extraterrestres. A forma de contato era bem original no sentido de que algum objeto, como um cinzento, levitaria, indicando que o Dr. Puharich preparasse seu gravador de fitas cassete. O botão do gravador então seria pressionado por uma força invisível e a máquina começaria a gravar. Ao ouvir a fita, uma mensagem de origem extraterrestre estaria presente. Dom estava impressionado com o alto número de correlações entre essas mensagens e nossa própria pesquisa. O livro é fascinante por seus próprios méritos, mas era especialmente fascinante para nós devido ao incrível número de similaridades distintas e convincentes entre os personagens no Diário da Vida Real do Trabalho do Dr. Puharich com Uri e os personagens supostamente fictícios em nosso livro. Nós fomos a Nova York para encontrar Andrija depois de telefonar para ele, compartilhando nossa longa pesquisa e comparando notas. Enquanto nosso genial anfitrião saía de sua casa para nos receber, eu parei maravilhada para olhar a casa. Até a casa numa qual ele vivia, ao norte da cidade de Nova York, era uma cópia exata da casa que sua contraparte fictícia tinha no nosso livro. A similaridade era tanta que eu não pude me conter e perguntei: Andrija, o que aconteceu com suas peônias?
Quando eu escrevi sobre a sua casa, eu vi seu jardim cheio de peônias. Por Harriet Hill. Ah, aquelas. Eu tive que cortá-las 3 anos atrás. Em 76, nós nos determinamos a tentar desenvolver uma introdução ao espectro inteiro de fenômenos paranormais que estão envolvidos no assim chamado fenômenos contatados por inteligências extraterrestres. Este não é um fenômeno simples. Pelo contrário, é compreensível que ele exija entendimento e ciência de vários diferentes campos do conhecimento. Já que o material de Ra é uma consequência direta de nossa pesquisa contínua com entidades alegadamente extraterrenas, parece apropriado, então, rever alguns dos conceitos levantados naquele livro de forma que o leitor tenha a introdução adequada para a mentalidade, o que será importante para o entendimento deste trabalho. A primeira coisa a se dizer a respeito do fenômeno OVNI é que ele é extremamente estranho. O pesquisador sério, enquanto ele lê mais e faz mais pesquisas de campo, encontra si mesmo menos e menos capaz de conversar sobre o fenômeno OVNI de uma forma sensata e pé no chão. Bem mais da metade da população dos Estados Unidos já disse em pesquisas nacionais que acreditam que OVNIs são reais, e séries de televisão e filmes refletem o interesse difundido nesse assunto. Ainda assim, existem poucos pesquisadores que fingem ser capazes de entender o fenômeno completamente. Dr. J. Allen Hynek chamou essa qualidade da pesquisa de fator de alta estranheza e ligou a quantidade de alta estranheza com a provável validade do caso. Algumas das pessoas que veem OVNIs têm a experiência de estarem incapazes de explicar um período de tempo depois do encontro. O OVNI é visto, então a testemunha continua com sua rotina diária. Em algum ponto, ela repara que um determinado período de tempo foi perdido e não pode ser explicado. Muito frequentemente, essas mesmas pessoas relatam um tipo de irritação nos olhos, ou conjuntivite, e algumas vezes problemas de pele. Em casos extremos, a pessoa que perdeu tempo e viu um OVNI vai desenvolver uma mudança na personalidade e acha necessário procurar um psicólogo ou psiquiatra para consulta. O Dr. R. Lewis Sprinkle, professor de psicologia na Universidade de Wyoming, tem organizado encontros anuais de pessoas que experimentaram esse e outros tipos de contatos imediatos. Foi em terapia psiquiátrica que um dos casos de contatados mais famosos, o de Beth e Barney Hill, foi estudado. Os Hills viram o OVNI e perderam algum tempo, mas conseguiram reduzir a importância desses eventos em suas mentes o suficiente para voltarem às suas vidas diárias. Entretanto, ambos, depois de alguns meses, começaram a experimentar pesadelos e ataques de ansiedade. O psiquiatra procurado por eles usava com frequência a regressão por hipnose como técnica de terapia. Ele trabalhou com cada um dos dois separadamente e achou, para sua surpresa, que quando solicitados que regressassem à fonte da sua angústia, ambos, Sr. e Sra. Hill, relataram a história de terem sido trazidos a bordo de um OVNI enquanto dirigiam, submetidos a exames médicos e levados de volta ao carro. Dom e eu, através dos anos, investigamos vários casos interessantes, mas talvez a descrição de um deles será suficiente para mostrar algumas das mais extraordinárias esquisitices que são relativamente comuns em se tratando do que o Dr. Hynek chama de contatos imediatos de terceiro grau. Em janeiro de 77, cerca de 18 horas depois da experiência com o OVNI de nossa testemunha, nós fomos chamados por um amigo, o hipnoterapeuta Lawrence Allison. Lawrence foi contatado pela mãe da testemunha, que estava extremamente preocupada com seu corpo. Nós marcamos uma visita com a testemunha, um jovem de 19 anos com ensino médio completo, que trabalhava como motorista de caminhão. Ele viu uma nave com cerca de 12 metros de comprimento e 3 metros de altura, que tinha a cor do sol poente, em altitude muito baixa, aproximadamente 30 ou 40 metros. A nave era tão brilhante que machucava seus olhos. Ainda assim, ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele sentiu bastante medo e perdeu toda a sensação de estar dirigindo seu carro. Quando ele estava diretamente abaixo do OVNI, este simplesmente acelerou e desapareceu. Quando o garoto chegou em casa, sua mãe estava alarmada porque seus olhos estavam totalmente vermelhos. Ele havia saído exatamente quando um programa de televisão acabou e, ao ver o horário que estava chegando em casa, foi capaz de identificar o seu tempo perdido.
Ele perdeu 38 minutos de sua vida. O jovem queria tentar regressão por hipnose para explicar seu tempo perdido. Nós concordamos, e após uma indução hipnótica relativamente longa, o estado de concentração apropriado foi alcançado e a testemunha retornou ao ponto no qual ele estava diretamente sob o OVNI. De repente, ele estava dentro da nave, em uma sala circular que parecia pelo menos 2 vezes mais alta que a nave vista anteriormente, enquanto estava no carro. Ele viu 3 objetos. Nenhum deles parecia humano. Um era preto, um era vermelho e um era branco. Todos pareciam com um tipo de máquina. Cada entidade parecia ter uma personalidade, mas nenhuma conversou com o garoto. E ele passou por um tipo de exame físico. Depois do exame ter sido concluído, as máquinas se fundiram em uma, então eles apareceram. A nave pulou e balançou por alguns instantes, e então a testemunha estava de volta em seu carro. Se você estiver interessado em ler o relatório completo deste caso, ele foi publicado no April Bulletin, na Flying Saucer Review, no International UFO Reporting e no MUFON UFO News. Um dos aspectos mais familiares dos contatos imediatos é a experiência que nossas testemunhas tiveram de aparentemente entender o que os aliens estavam pensando e sentindo sem que qualquer conversação tenha ocorrido. Comunicação telepática sempre foi um objeto de muita experimentação, e apesar de haver muitas pesquisas interessantes, nunca houve nenhum estudo definitivo que provasse uma boa comunicação telepática. Consequentemente, o campo de pesquisas da telepatia definitivamente ainda é periférico na área de pesquisas psíquicas. Entretanto, qualquer pessoa que soubesse que o telefone iria tocar, ou tenha experimentado saber o que uma pessoa iria dizer antes mesmo que ela abrisse a boca, experimentou no mínimo um exemplo leve de telepatia. Don declara que experimentos telepáticos entre ele mesmo e Uri Geller foram totalmente bem-sucedidos. Entretanto, já que eles não foram realizados sob um rigoroso controle científico, eles não puderam ser incluídos em nenhum artigo científico ortodoxo. É de fato nossa opinião que o controle rigoroso tem um efeito sufocante no resultado de qualquer experimento desse tipo. LL Research, que desde 1980 é subsidiária da Rock Creek Research and Development Labs, até hoje mantém reuniões semanais abertas a todos que tenham lido nossos livros. Nós ainda tendemos a inserir a palavra alegadamente antes das palavras comunicação telepática com extraterrestres, pois nós bem sabemos que não é possível provar esse conceito básico. Entretanto, o fenômeno certamente existe. Milhões de palavras em nossos próprios arquivos e muitos outros milhões de palavras nos arquivos de outros grupos atestam esse fato. Apesar das frustrações mais que ocasionais envolvidas na pesquisa paranormal, o pesquisador sério do fenômeno OVNI precisa ter persistência em sua investigação dos fenômenos relacionados, tais como o dobramento mental de metais. A física discutida por Ra tem a ver com a verdadeira natureza da realidade. Expõe a possibilidade de ação à distância como uma função da mente, especificamente da vontade. Uri Geller foi testado em diversos lugares no mundo inteiro, incluindo o Stanford Research Laboratories. Existe uma lista notável de publicações a respeito do resultado desses testes, mais notavelmente The Geller Papers e uma ramificação sobre esse fenômeno de dobramento mental, The Iceland Papers. Um exemplo que mostra a ligação próxima entre OVNIs e dobramento mental de metais aconteceu conosco em julho de 77, depois que nosso livro, O Segredo dos OVNIs, foi publicado. Nós fomos entrevistados em um programa local e uma mulher em uma cidade próxima escutou a transmissão e ficou muito interessada, já que seu filho, um garoto normal de 14 anos de idade, teve um encontro com um OVNI. Ele foi acordado por um som de assobio, foi até a porta e viu uma luz tão brilhante que o cegou temporariamente. Novamente, como geralmente é o caso, foi na mesma noite que pessoas da região também relataram terem visto luzes no céu. A mulher nos escreveu uma carta, e Don imediatamente ligou e pediu sua permissão para conversar com seu filho. Depois de entrevistar o jovem até a sua satisfação, Don pediu que ele pegasse um talher de metal e o dissesse a ele para que se dobrasse sem o submeter a nenhuma força, além da necessária para segurá-lo em suas mãos. O garoto de 14 anos pegou um garfo, fez como Don sugeriu, e o garfo imediatamente se dobrou quase totalmente.
O garoto estava tão surpreso que ele não quis mais falar ao telefone, e sua mãe não conseguiu convencê-lo que havia algum valor em seguir com os experimentos. Ela tinha consciência de que na cidade pequena onde vivia, qualquer divulgação que pudesse ser feita a respeito do assunto de dobramento de metais seria para o detrimento de seu filho, já que as pessoas da cidade certamente reagiriam de forma bem previsível. De qualquer maneira, a conexão existe bem claramente. John Taylor, professor de matemática na Universidade de King's, Londres, ofereceu seu livro Superminds para tornar disponível para o mundo suas cuidadosas experimentações a respeito de dobramento de metais. Taylor usou apenas crianças, cerca de 50 delas, e durante grande parte de seu experimento, ele usou objetos de metal e plástico selados em cilindros de vidro, que foram fechados por um artesão de vidro, de forma que as crianças não poderiam tocar os objetos sem quebrar o vidro. Sob essas circunstâncias controladas, as crianças ainda eram capazes de dobrar e quebrar múltiplos objetos. Na medida em que você lê o material de Ra, você vai começar a descobrir por que geralmente só crianças são capazes de tais feitos, e o que a habilidade de fazer isso tem a ver com o resto da mensagem dos OVNIs. Já que eu não sou uma cientista, nesse ponto vou retornar a narrativa ao Dom, cuja formação é mais apropriada para essa discussão. Dom. Uma pergunta recorrente quando consideramos a demonstração psíquica é: como um evento paranormal acontece? A resposta pode bem estar numa área de teoria oculta, que está relacionada à existência de vários planos. Depois da morte, o indivíduo se encontra em um desses níveis de existência mencionados em relação à filosofia oculta, sendo esse nível dependente da natureza espiritual ou desenvolvimento da pessoa no momento da sua morte. O clichê dessa teoria é um grande diga-me com que andas e direi quem tu és. Quando um fantasma se materializa em nossa realidade, é geralmente de um desses níveis que ele vem para a sua visita terrena. Normalmente, teoriza-se que um planeta é um tipo de destilaria espiritual, com a reencarnação ocorrendo no mundo físico até que o indivíduo esteja suficientemente desenvolvido num sentido espiritual para que então ele possa alcançar planos mais altos de existência, e não sejam mais necessárias as lições evolucionárias deste planeta. A maior parte dessa teoria foi desenvolvida como resultado de um contato e comunicação com os habitantes dessas supostas realidades separadas. Eu acredito que estes níveis interpenetram nosso espaço físico e mutuamente coexistem, mas com muita pouca consciência uma da outra. Uma simples analogia, a qual eu me referi antes, é considerarmos os atores em dois diferentes shows de TV. Ambos podem ser recebidos pelo mesmo aparelho, mas cada show é exclusivo durante a exibição. Isso parece ser o que nós percebemos em nossa vida diária, um canal de densidade de existência, sendo totalmente ignorante da miríade de entidades ocupando outras frequências do nosso espaço físico. O ponto-chave disso tudo é que nossa realidade não é definitiva nem singular, mas sim, na verdade, nossa realidade é apenas no presente. Muitos dos casos ufológicos mostram apenas amplas evidências de que o objeto avistado tem sua origem em uma dessas outras realidades ou densidades, exatamente como os fantasmas que se materializam. Eu gostaria de enfatizar que isso de forma alguma implica em sua irrealidade. Pelo contrário, separa a realidade dos OVNIs da nossa. Estou dizendo o equivalente a: o canal 4 da TV é equivalente, mas deslocado do canal 3 nessa mesma TV. Se alguém te pedisse para construir um modelo em escala de qualquer átomo usando algo do tamanho de uma ervilha para seu núcleo, seria necessário ter uma área de um estádio de futebol para conter até mesmo os elétrons orbitais mais internos. Se a ervilha fosse colocada no centro de um campo de futebol, uma pequena bola de algodão na última cadeira da arquibancada seria um elétron do átomo. Existe de fato muita pouca matéria na matéria física. Quando você olha para as estrelas no céu da noite, você provavelmente vê algo bem similar ao que você veria se pudesse estar no núcleo de um átomo de matéria sólida e olhasse para o ambiente externo. Para te mostrar um elétron, o físico provavelmente te mostraria um traço curvo de 1 em uma placa fotográfica. O que ele provavelmente não te diria que isso é uma evidência secundária. O elétron em si jamais foi visto. Só o seu efeito em um meio denso pode ser registrado.
É possível, é claro, realizar cálculos matemáticos precisos sobre o que chamamos de elétron. Para tal trabalho, nós precisamos de alguns dados sobre a força do campo magnético, a carga do elétron e sua velocidade. Mas já que um campo magnético é causado por cargas em movimento, que por sua vez são um fenômeno empiricamente observado, nós achamos que a camuflagem matemática inteira obscurece o fato de que tudo que nós realmente sabemos é que as partículas carregadas têm efeito umas sobre as outras. Nós ainda não sabemos o que partículas carregadas realmente são, ou porque elas criam um efeito de ação à distância. Cientistas experientes seriam os primeiros a concordar que não existe tal coisa como uma explicação científica absoluta para qualquer coisa. Ciência é, na verdade, um método ou ferramenta de predição, relacionado uma ou mais observações entre si. Em física, isso é geralmente feito através da linguagem matemática. Nosso aprendizado científico é um aprendizado por observação e análise dessa observação. No sentido de penetrarmos a essência fundamental das coisas, nós realmente não entendemos absolutamente nada. Um campo magnético não é nada além de um método matemático para expressar o movimento relativo entre campos elétricos. Campos elétricos são interpretações matemáticas complexas de uma observação totalmente empírica, descrita como lei de Coulomb. Em outras palavras, nossa floresta de conhecimento científico e explicações é feita de árvores sobre as quais nós não entendemos nada além de seus efeitos, suas existências. Para uma pessoa não familiarizada com o trabalho interno da ciência moderna, pode parecer que o homem moderno tem seu ambiente perfeitamente sob controle e totalmente desvendado. Nada poderia ser mais distante da verdade. Os líderes da ciência que estão pesquisando as fronteiras da teoria moderna discutem entre si continuamente. Tão logo uma teoria começa a receber grande aceitação como sendo uma válida representação das leis físicas. Alguém encontra uma discrepância e a teoria tem que ser modificada ou completamente abandonada. Talvez o exemplo mais bem conhecido disso é a fórmula de Newton: força igual a massa vezes aceleração. Esta alcançou o status de lei da física antes de descobrirem que está errada. Não é que esta equação não tenha se mostrado extremamente útil. Nós a usamos para projetar tudo, desde um foguete lunar até o tubo de imagem de uma TV. Mas sua precisão falha quando aplicada a aceleradores de partículas atômicas como o ciclotron. Para realizar predições precisas para a trajetória de partículas, é necessário fazer a correção relativista formulada por Einstein. É interessante notar que essa correção é baseada no fato de que a velocidade da luz é totalmente independente da velocidade de sua fonte. Se Newton tivesse penetrado mais profundamente nas leis do movimento, talvez ele mesmo teria feito essa correção relativista, depois declarado que essa correção da velocidade nunca teria uma consequência, já que a velocidade da luz é tão maior que qualquer velocidade alcançada pelo homem. Isso era uma verdade nos dias de Newton, mas definitivamente não é mais o caso agora. Nós ainda tendemos a pensar que a velocidade da luz é incrível e inatingível, mas com o advento da viagem espacial, uma nova ordem de velocidades chegou. Nós temos que mudar nosso conceito fundado em velocidades normais terrestres. Ao invés de medirmos a velocidade da luz como quilômetros por segundo, poderíamos medi-la em termos de diâmetros da Terra por segundo. O quase inimaginável 300.000 km por segundo se tornaria um montante bem mais concebível, de 23 diâmetros terrestres por segundo. Ou poderíamos pensar na velocidade da luz em termos do diâmetro do nosso sistema solar, e dizer que a luz viaja a 2 diâmetros por dia. A asserção de Einstein de que tudo é relativo é tão aplicável que se tornou um clichê para nossa cultura. Continuamos sendo relativistas ao considerarmos o tamanho de fenômenos naturais levando em conta o tamanho de nossa galáxia. Se você olhar para o céu numa noite limpa, quase todas as estrelas visíveis em nossa estão. Eita, deixa eu voltar aqui. Se você olhar para o céu numa noite limpa, quase todas as estrelas visíveis estão em nossa própria galáxia. Cada uma dessas estrelas é um Sol como o nosso próprio. Um cálculo da proporção de número de sóis em nossa galáxia com relação ao número de pessoas no planeta Terra revela que existem 60 sóis para cada ser humano na Terra hoje.
A luz leva mais de 4 anos para ir da Terra para a estrela mais próxima. Para alcançar a estrela mais distante em nossa galáxia, ela levaria cerca de 100 mil anos. Estes cálculos são feitos assumindo-se que a luz tem uma velocidade. Esse pode ser um conceito equivocado em vista de novas teorias, mas sua velocidade aparente é uma ferramenta útil de medição, então nós a usamos de qualquer maneira. Então, nós temos uma criação na qual nos encontramos que é tão grande que, numa velocidade de 23 diâmetros terrestres por segundo, nós levaríamos 100 mil anos para atravessarmos nosso próprio quintal. É um grande quintal. Seria amplo até mesmo para os arquitetos celestiais mais ambiciosos. Mas na verdade, essa inteira galáxia de mais de 200 bilhões de estrelas é apenas um grão de areia numa praia muito grande. Existem incontáveis trilhões de galáxias como a nossa própria, cada uma com seus bilhões de estrelas, espalhadas pelo que parece ser um espaço infinito. Quando você pensa na espantosa vastidão da nossa criação e o estado infantil do nosso conhecimento em relação a ela, você começa a perceber a necessidade de considerarmos a forte probabilidade que nossa atual abordagem científica para a investigação de tamanha vastidão é tão primitiva quanto uma canoa indígena. O problema mais sério para a ciência sempre foi encontrar uma explicação satisfatória para o que é chamado de ação à distância. Em outras palavras, todos sabemos que se você largar alguma coisa, ela cairá no chão, mas ninguém sabe precisamente por quê. Muitas pessoas sabem que cargas elétricas empurram ou puxam umas das outras, mesmo se separadas pelo vácuo, mas novamente ninguém sabe por quê. Apesar dos fenômenos serem bem diferentes, as equações que descrevem a força da interação é bem similar. Para a gravidade, F igual a G, M1, M2 sobre R ao quadrado. Para a interação eletrostática, F igual a K sobre QQ dividido por R ao quadrado. A força de atração entre o nosso planeta e o nosso Sol é descrita pela equação gravitacional. A força de atração entre elétrons orbitais e o núcleo atômico é descrita pela equação de interação eletrostática. Agora, cada uma dessas equações foi determinada experimentalmente. Elas não são aparentemente relacionadas de qualquer forma, e ainda assim elas descrevem uma situação na qual a força de atração decai ao quadrado da distância da separação. Uma representação matemática de uma ação à distância é chamada de campo, tal como gravitacional ou elétrico. A maior esperança de Einstein foi encontrar uma única relação sequer que pudesse expressar o efeito dos fenômenos elétricos e gravitacionais. De fato, uma teoria que pudesse unificar os campos da física, uma teoria de campos unificada. Einstein acreditava que isso era uma criação organizada e que todos os fenômenos físicos surgiam de uma mesma fonte. A teoria de campos unificada, descrevendo a matéria como puramente um campo, foi concluída agora. Parece que a situação como um todo foi análoga à solução de um proporcionalmente complexo quebra-cabeças chinês. Se você achar que a chave certa pode virar entre tantas outras erradas, o quebra-cabeça facilmente se desfaz. Dewey B. Larson achou a solução para este problema, e o quebra-cabeça não somente se desfez, mas relevou uma teoria de campos unificados elegantemente adequada aos resultados práticos. E como um bom quebra-cabeça chinês, a solução não foi complexa, apenas não esperada. Ao invés de presumir 5 dimensões, Larson presumiu 6, e apropriadamente as rotulou como as 3 dimensões do espaço e as 3 dimensões do tempo. Ele presumiu que existem coordenadas de tempo tridimensionais análogas ao nosso espaço tridimensional observável. O resultado dessa abordagem é que se pode agora calcular a partir do postulado básico da teoria de Larson qualquer valor físico do nosso universo físico, do subatômico ao estelar. Essa teoria de campos unificada buscada há tanto tempo é diferente, pois estamos acostumados a pensar no tempo como unidimensional, como um fluxo movendo-se sempre em uma direção. Ainda assim, depois que se adapta à ideia, o tempo coordenado é um conceito matemático mais confortável de se lidar. O professor Frank Meyer, do Departamento de Física da Universidade de Wisconsin, logo distribuiu um artigo aos cientistas interessados na nova teoria de Larson, que explorava questões perplexas da teoria física usando a abordagem de Larson. Eu estava interessado em testar a teoria de Larson e realizei cálculos extensivos usando seu postulado.
eu me tornei convencido de que sua teoria é de fato uma teoria de campos unificados trabalhável. Eu já havia ponderado a respeito de diversas declarações interessantes comunicadas através de contatados por uma fonte alegadamente extraterrestre, antes de descobrir o trabalho de Larson no início da década de 60. Apesar das pessoas que receberam essas comunicações, saberem nada a respeito dos problemas da física moderna, elas estavam recebendo informações que aparentemente eram fundamentais na teoria física. Primeiro, eles sugeriram que o problema com nossa ciência era que ela não reconhecia a existência de dimensões suficientes. Segundo, eles declararam que a luz não se move. A luz é. A teoria de Larson propõe 6 dimensões ao invés das habituais 4. Encontra o campo puro, que Einstein acreditava que representaria a matéria, que se moveria para fora a partir de todos os pontos do espaço a uma velocidade única, ou a velocidade da luz. Fótons são criados devido ao deslocamento vibratório no espaço-tempo, o tecido do campo. Além disso, os contatados estavam dizendo que a consciência cria vibração, essa vibração sendo a luz. O deslocamento vibratório do espaço-tempo na teoria de Larson é a primeira manifestação física que é o fóton ou luz. De acordo com os contatados pelos OVNIs, os OVNIs diminuem sua vibração para que eles possam entrar em nossos céus. O universo físico inteiro postulado por Larson é diferente da frequência de vibração e quantidade de rotações do campo puro do espaço-tempo. Os contatados que estavam sugerindo que o tempo não é o que nós pensamos que ele é. Larson sugere o mesmo. Diziam que os OVNIs se movem no tempo da mesma forma que nós nos movemos no espaço. Isso seria totalmente normal no espaço-tempo de Larson. Por último, e talvez mais importante, os contatados estavam recebendo a mensagem de que a criação é simples. Tudo é apenas uma coisa. A teoria de Larson é uma declaração matemática dessa unidade. Para mais informações a respeito da física larsoniana, contate a International Society of Unified Science, um grupo de cientistas e filósofos atualmente promovendo a teoria de Larson. O endereço é International Society of Unified Science, Frank H. Meyer, President, Minneapolis. O que os físicos nunca antes consideraram valer a pena investigar está agora cada vez mais em foco. A ação à distância, aparentemente como resultado de algum tipo de atividade mental, parece repetidamente ser um efeito observável. Quando Uri Geller aparece na TV dobrando mentalmente metais e consertando relógios, existem com frequência muitas crianças que tentam repetir os truques de Uri. Algumas vezes as crianças têm sucesso. O número de crianças que podem dobrar e quebrar metais e outros materiais apenas por quererem que eles se quebrem ou dobrem está aumentando diariamente. Como mencionado anteriormente, John Taylor, professor de matemática da King's College, relata em seu excelente livro Superminds os extensivos testes realizados na Inglaterra com várias dessas crianças talentosas. Se o número de crianças capazes de tais feitos continuar a aumentar em números e habilidades, os anos 80 verão ficções da TV se tornarem parte da realidade. Com experimentos controlados e repetíveis como estes conduzidos por Taylor e pelo Stanford Research Institute nos Estados Unidos, nós começamos a ter uma boa e sólida base de dados disponível para estudo. Gradualmente, nós estamos alcançando uma posição a partir de qual nós poderemos criar uma ciência de magia, pois o que sempre foi chamado de mágica através das eras está agora sendo realizado em um ritmo cada vez maior, principalmente por crianças. No futuro, nós podemos até achar essa magia acrescentada no currículo das ciências nas universidades. Na verdade, as disciplinas atuais de química, física, etc., são ainda basicamente magia para nós, já que ainda nos encontramos na posição de não termos nenhuma explicação definitiva para suas causalidades. E assim eu vou terminando aqui a primeira parte, para não me estender tanto.